na presença do sinal, lembra que o antimicrobiano é um sinal, ela passa a multiplicar de forma mais lenta. Por quê? Porque ela começa a produzir um alto veneno. Ela se auto-envenena e ela começa a replicar de forma bem lenta, certo? Esse veneno se acumula dentro do seu interior. Para ela jogar isso para fora, ela precisa de uma bomba, chamada bomba de fluxo, ou um sistema de fluxo, certo? Que é como uma bomba num balde que joga as toxinas para fora. Ela está se intoxicando, então ela tenta fazer isso. Para que ela possa superativar esse sistema de efluxo, ela precisa gerar mutações no seu genoma. Tá? E aí, neste momento, o que acontece? A bactéria vai entrar num quadro de dormência. Ela vai dormir. É literalmente isso. Ela desliga o seu metabolismo e dorme. Certo? Então vai lá, dorme. Vai dormindo. Certo? Está vivo, mas está dormindo. Certo? E aí a gente chama essa bactéria de uma bactéria persistente. E, ao mesmo tempo, ela pode entrar num fenômeno parecido, dorme também, aonde nós chamamos de tolerância, certo? O que muda um pouco é a fórmula matemática, mas haverá um grupo muito pequeno de bactérias que estará dormindo. Na presença do antibiótico, elas dormem. Qual o grande problema? Quando eu tiro o antibiótico, elas acordam, certo? E aí elas começam a causar o ataque, certo? Então, quando eu faço um teste no laboratório, que eu boto o antibiótico, o que elas fazem? Dormem. E aí o que eu penso? Morreram. Eu penso que elas são sensíveis, mas elas já não são mais. E aí, no momento em que elas provocam essa dormência, para se salvar, então, como eu disse, eu vou ativar o sistema, eu vou gerar mutações. Ela desliga o sistema de reparo de mutações e as mutações começam a acontecer. E delas vão emergir bactérias agora resistentes. São alteradas. Tudo meio doido. Vamos lá. Certo? Que são delicadas, mas na presença do antibiótico, elas se tornam mais fortes. Ok? Porque elas têm mutações, diferente da sensível que não tem. Só que qual o grande problema, gente? Agora, esta população passa a viver junto, vamos lá, junto com ela, passa a viver junta, casada, vamos fazer um casamento aqui, são casados ou não? Não, mas aí, né, aí já tem bastante gente nesse casamento. Mas entenda que elas passam a viver juntas com um fenômeno chamado agora de heterorresistência. O que é essa heterorresistência? Sem o antibiótico, a bactéria sensível está na frente. Ela protege as demais. Porque essas aqui são delicadas, são frágeis. Então ela vai produzir fatores de crescimento, ela vai passar nutrientes e essa população será protegida. Na presença do antibiótico, a sensível será protegida agora pelas bactérias resistentes que são selecionadas. E elas vão transicionando as populações conforme a presença ou ausência do antibiótico. Concorda que esse inimigo não tem como vencer? Tem? Não, porque ela sempre estará no melhor cenário, tanto na presença do antibiótico como na ausência dele. Certo? Essas bactérias aqui, elas são transitórias. Então, a gente sabe hoje que esse fenômeno pode ser revertido. Então, é aonde muitas vezes nós temos que tentar agir para impedir que a bactéria resistente se desenvolva. Porque no momento que ela se desenvolveu, que o casamento se faça, não há mais o que fazer. Isso geralmente vai acontecer dentro dos ambientes hospitalares humanos. Okay? Já é tarde demais. Se a gente pensar que a esfera onde nós devemos trabalhar a resistência é no ser humano, é no homem, está errado. Porque o laboratório de fermentação, ele acontece antes, no meio ambiente, na produção agrícola, na produção animal. Então é uma responsabilidade nossa, certo? Não dá para a gente dizer que é uma responsabilidade do médico que não está fazendo o seu trabalho direito. Infelizmente já é tarde demais. Não que ele faça certo, que eles também fazem coisas erradas. Mas entenda que é tarde demais para a gente tentar mexer nesse processo. Ok? Já esses fenômenos são transitórios. Ok? Obrigado, amigos. Mas eu vou precisar de vocês fiquem aí mais pertinho. Se der tempo, vamos ver como é que vamos. Então, gente, como eu disse para vocês, na persistência, as bactérias tendem, então, a se fingir, né, que morreram, mas, na verdade, elas não estão mortas. E aí a gente fez esse trabalho já
onde a gente mostra que na presença do antibiótico nós temos um halo de inibição. Quando eu tiro o antibiótico e eu substituo por glicose, a gente passa a ver o crescimento bacteriano. Se eu sirvo um café da manhã, elas vão acordar. E aí, por esses casamentos, nós temos visto, né, uma roda que se alimenta de invasividade multiresistente, aonde as bactérias, as superbactérias, estão se tornando cada vez mais fortes. Tá? E aí esse é um trabalho que a gente fez lá em Staphylococcus no hospital, e aí lembra que eu disse que no hospital já é tarde demais. Então ela já tem todo o cassete gênico de resistência, né, e desses sistemas de efluxo já super ativados, porque já passaram por esse mecanismo que eu falei para vocês. Esse trabalho nós fizemos com bactérias de água lá do Rio São Francisco, que é o rio que nos banha, tá? Um rio importante, nacional, e a gente acha o mesmo background de genes de resistência que nós achamos para nossas bactérias, nós achamos para bactérias na China, por exemplo. Então, esses genes circulam no mundo todo. Não é uma questão só de um país ou de um local, né? A resistência tem que ser entendida realmente como um problema global. E esse estudo aqui, ele mostra que existe o chamado drive de resistência, onde bactérias ambientais, como Acinetobacter, Stenotrofomonas, né, Pasteurelas, víbrios, elas cedem seus genes de resistência para bactérias de importância hospitalar, como Enterobacter, Serratia, Salmonella, Klebsiella, que hoje é um grande problema de saúde mundial. E esse aqui é um outro trabalho também que mostra uma coisa interessante, gente, onde nós vemos drogas que não são antimicrobianas estimulando a transferência genética em bactérias. Então, não é uma questão só de combater o uso de antimicrobianos, mas também de combater o uso de outros compostos também e a liberação deles no meio ambiente. Desenvolver drogas antimicrobianas é muito caro, existe um desinteresse da indústria farmacêutica, esse é um grande problema. Desde 1984, nós não temos nenhum grupo significativo novo de drogas para tratamento em animais e seres humanos. Concordo, acho que a maioria da plateia nasceu depois disso, né? Quem nasceu aí depois de 1984? Quem é mais novo? Tem gente? Levanta a mão, hein? Eu não sou, eu nasci antes disso. No meu mundo tinha antibiótico, no de vocês não tem mais. Novo, significativo, não. E aí, gente, isso piora com a fusão das empresas do setor, né? E realmente, gente, o que mais se usa no mercado veterinário, pelo menos, são antimicrobianos. Representam uma parte significativa de todo o mercado associado à farmácia, né? Então, o que tem amarelo aqui seria na veterinária, né? Aqui, o que tem de amarelo no humano. Então, nos seres humanos, os antimicrobianos representam uma parcela do mercado. Já na veterinária é muito maior. E com a Covid-19, né, gente, essa situação piora ainda mais. Tá? Então, é um problema de saúde única que envolve hospitais, envolve produção animal, vegetal, né, que circula o mundo todo. Então, a OMS estabelece, né, que a prioridade tem que ser na detecção de bactérias e dos seus genes, né, a caracterização genética delas. Tá? Esses genes eles tendem a circular entre animais e seres humanos. Então vejam aqui genes em bactérias gram-positivas exclusivos de animais, aqui exclusivos do ser humano e aqui os que estão na interface, que são a maioria. E aí, gente, um problema agrícola também, que a gente vê também na parte animal, seria a homogeneidade genética de criação. Quando a gente trabalha com monoculturas, com commodities, infelizmente, a gente está usando animais e plantas com alta similaridade genética, o que faz com que as bactérias se espalhem de maneira mais rápida entre elas. Então, eles ganham a guerra de forma mais fácil, né? Se as superbactérias são delicadas, então o uso como promotores de crescimento, né, gente, é um grande problema. Visto como uma técnica bem positiva, que era criar os animais, né, com leite artificial e tetraciclina na década de 50, passamos a ter o grande problema com os suínos do apocalipse, né, com os porcos do apocalipse em 2015, os porcos que têm resistência à polimixina B, que é a última droga capaz de matar bactérias gram-negativas dentro dos hospitais. E isso está gradativamente saindo desses animais para os pacientes humanos e para dentro dos hospitais. E aí, imagina, você chega a infecções onde não existe opção terapêutica nenhuma, né? Mas, gente, existe uma certa falácia ali, uma mentira, né, de dizer que os animais são os únicos
com problema, né? Quando a gente usa o consumo de antibiótico nos animais e no homem, ele é muito parecido. Então, tem muito uso de antimicrobianos errado na parte veterinária, mas tem muito uso errado na parte médica humana também. E sempre lembrar, né, gente, que a gente não vai poder não usar antimicrobianos na medicina veterinária, porque se eu não uso antibióticos para tratar um animal doente, isso é um maltrato. Você não pode criar um animal doente e negar a ele o tratamento quando ele estiver acometido por doença. Para plantas, eu acho que ainda não. Mas para animais, você não pode deixar de tratar. Então, a medicina veterinária terá que usar drogas antimicrobianas sempre, né? A questão é como usar. O grande problema, muitas vezes, gente, é que o animal é criado errado e você usa o antimicrobiano para corrigir esse erro. Né? Então, o animal está estressado, está com uma baixa imunidade e eu uso o antibiótico quando eu deveria melhorar a forma de criação deles. Certo? Lembra aquela história hoje de criar o boizinho feliz, né? A galinha lá feliz, né? A ave. E aí, dentro das estratégias de controle, né, gente, vacinas são desanimadoras, porque elas também selecionam os tipos resistentes, né? Tem toda uma tecnologia, usando plantas, nanotecnologia, mas as mais baratas, gente, são a educação e a pesquisa. Tá? Então, temos que fomentar a pesquisa na descoberta de novas drogas. E aí, de novo, a saúde única se torna uma ferramenta importante, né, onde a gente tenta reduzir o uso de antimicrobianos no ser humano, nos animais e na natureza buscar novas opções.